achando muito escuro. Não? Tá bom, meu. Apareceu na minha página? Até que pra mim não tá escuro, ó. É, sim. A Letícia já tá por aqui. Oi, Letícia, boa noite. Dando boa noite. Pessoal, vamos chegando. Daqui 3 minutinhos começaremos a nossa live. A Toscana, já vi por aqui, ó. Vamos ver se já tô A vendo. Gisele Del Vecchio. Sim, boa noite, Gisele. Legal. A Juliane. Juliane Lobo, Regina Takashima. Boa noite. Boa noite. É o nosso grupinho se reunindo novamente. Olha a Isso. Vilma, lá de Inajá, que legal. A Daniele Barzon também já tá com A Vilma gente. mora em Inajá ainda? Eu acredito que não. Onde você está morando, Vilma? Vilma querida. Eu não sei dizer. Olha, ao meu amigo certo. Ana, cracaço de bola, Ah. melhor volante da história do Paraná. Abraço, Ana. A Maria Vivi já Zanetti. tá por aqui. O Carlinhos, Davi, todo mundo. Legal, abraço. Maria Zalete também. Abraço, Maria Zanetti. Deixa eu ver. Ó, a Vilma está em Curitiba, Em legal. Curitiba, eu ia Vilma, dizer legal. isso. Ó, o Mário Augusto Brito. Mário, abraço, também. Mário. Legal. Luciana Botari. Luciane sempre presente. Luciana é figura cativa. É, a nossa turminha. Olha a Gisele, boa noite, Gisele. Gisele Amado. Gisele que tem uma filha brilhante que terminou medicina agora na UEL. Ah, é? Muito Que legal. bacana, que orgulho. Sim, né? Ó, o Sandro de Cate Sandra, também. boa noite, Sandra. Tá aqui. Olha, a prima da Lila. Prima da Lila, boa noite. A Silvana Santos também. Boa noite, Silvana. Dando boa noite. Silvana lá de Telêmaco, Borba. É isso, né, Silvana? Telêmaco, Borba, eu acho. Massumi, querida, abraço. Boa noite, Massumi. Olha a Mara, Isso. Rosimara. Rosimara Arduin, a boa Mara. noite. Abraço, Mara. Fátima Ortiz também, sempre com a gente, né, Fátima? A Fátima está reclamando que hoje não tem os livros de fundo. Mudou o cenário, né? Mas o sorriso da Érica é o mesmo, né? Os meus cabelos. Olha que legal, Ivan, lá dos Estados Unidos. Abraço, Eita. Ivan. Meu amigo de infância. Olá, Ivan. Agora um dentista brilhante lá nos Estados Unidos. Que legal. A Maria Albertina de la Boa noite, Maria Rovere. Albertina, com a lá de gente Matinhos, também. eu acho. Isso. Abraço, Ivan. Legal, gente, legal. Bom, eu acho que... Olha, a Lilian chegou agora. Olha. Abraço, Lilian, lá de Curitiba. Olá, Lilian. Boa noite. Legal, gente. Eu acho que nós vamos fazer uma introdução e depois dar mais uns boa noites. Isso. Bom, gente, então nós estamos naquela escalada de falar sobre a inflamação crônica subclínica. Então, a inflamação crônica subclínica é aquela situação que está por trás de diversas doenças. Alguns estudos mostram que 59% das mortes que acontecem anualmente são por causa da inflamação crônica subclínica. A inflamação crônica subclínica vai levar as pessoas a terem doenças como diabetes, hipertensão, doenças vasculares como infarto agudo do miocárdio, AVC, doenças neoplásicas, né? Qualquer tipo de câncer tem a ver com a inflamação crônica subclínica, as doenças autoimunes, como doenças de tireoide ou doenças de tecido conjuntivo, como lúpus eritematoso sistêmico. E a inflamação crônica subclínica também tem uma relação com as doenças neurodegenerativas, em especial as doenças que cursam com declínio cognitivo, principalmente a doença de Alzheimer.
A doença de Parkinson também tem relação com a inflamação crônica subclínica, a epilepsia, a esclerose múltipla. Então, os estudos vêm avançando nesse sentido e mostrando cada vez mais a importância da prevenção dessa inflamação crônica subclínica para que a gente possa se proteger contra as doenças. Então, esse ano nós vamos falar sobre os 4 itens importantes na proteção contra a inflamação crônica subclínica. Então, primeiro nós falamos sobre a importância da flora intestinal adequada, depois falamos sobre o sono adequado, agora vamos falar sobre a importância da atividade física e, por último, vamos falar sobre o estresse. Então, esses 4 fatores, se nós soubermos administrá-los de forma adequada, isso vai fazer com que a nossa expectativa de vida aumente muito. E, principalmente, que a nossa qualidade de vida fique muito melhor. Tá certo? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre o exercício físico, né? Qual a importância da atividade física no sentido de prevenção de doenças e até mesmo de tratamento de doenças, certo? Existem vários estudos epidemiológicos mostrando que a prática de exercício físico protege contra várias doenças. As que a gente conhece melhor são a aterosclerose, diabetes mellitus tipo 2, câncer de cólon, câncer de mama, coronariopatia, insuficiência cardíaca congestiva, doença pulmonar obstrutiva crônica. Todas essas doenças, mais outras tantas, estão relacionadas à inflamação crônica subclínica. Tá? Então, como eu disse, nos óbitos anuais, 59% ocorrem como decorrência da inflamação crônica subclínica que vai se manifestar em forma dessas doenças que eu citei para vocês. Bom, alguns pesquisadores falam da inflamação crônica subclínica como sendo a peste bubônica do século XXI, né? Então, a peste bubônica foi uma doença infecciosa que matou grande parte da população europeia no século XIV. Né? Era uma doença infecciosa transmitida por picada de carrapato, que trazia essa doença do rato para o ser humano e dizimou uma boa parte da população. E levou um bom tempo para que as pessoas, para que a ciência medieval, né, na verdade não tinha ciência, mas levou muito tempo para que se descobrisse a causa daquela mortandade excessiva e as pessoas não sabiam como se proteger. Então, similarmente, a gente está começando a entrar nessa fase, a fase em que é importante sabermos que a inflamação crônica subclínica acaba levando à morte, não de forma aguda, não de forma rápida, mas de forma progressiva, né? Naquela forma de atacar no dia a dia, com estresse excessivo, sobrepeso, a dieta inadequada e o sedentarismo, né? Além de um sono ruim. Então, esses 4 fatores, eles acabam mantendo essa inflamação e essa inflamação ela vai predispor a múltiplas doenças. Bom, hoje em dia a gente tem como dosar essa inflamação crônica subclínica. Então, os pacientes geralmente ainda não têm sintomas e a gente busca, através de alguns exames de sangue, entender se há a inflamação crônica subclínica. Então, existem alguns exames específicos, né? Nós não vamos aqui entrar em detalhes, porque é algo muito técnico, mas pesquisa de proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação, algumas interleucinas, fator de necrose tumoral alfa, enfim, homocisteína, ferritina. Então, são exames que a gente faz e a gente consegue ali identificar que tem uma inflamação crônica subclínica no indivíduo.
E ele precisa começar a se cuidar nessa fase, essa fase em que ele ainda não tem sintomas, no sentido de fazer prevenção. Sempre lembrar que os obesos, né, não necessariamente não só o obeso, mas aquele que está no sobrepeso. Se a gente tem uma circunferência abdominal um pouco aumentada, né, então se considera que uma circunferência abdominal acima de 88 centímetros na mulher ou de 101 centímetros no homem, medida ali na base do umbigo, né? Essas pessoas já teriam uma inflamação crônica subclínica. Por quê? Porque tem muito tecido adiposo, tem muita gordura ali embaixo da pele, e esse tecido adiposo, esses adipócitos, eles são grandes produtores de citocinas pró-inflamatórias. Então, quando a gente for falar de atividade física, a gente fala do benefício dela propiciando a redução do peso. Isso é muito importante, tá? Então, são muitos os trabalhos mostrando que os sedentários eles têm um risco muito maior da tal da síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É aquela síndrome que mata milhões de pessoas anualmente. Ela é caracterizada por sobrepeso, hipertensão arterial, distúrbios de glicemia, não necessariamente o diabetes, mas às vezes só o aumento da resistência da célula à insulina. E esses pacientes têm dislipidemia, né? Eles têm o colesterol elevado, a nível de LDL, que é a lipoproteína que é ruim, aumento de triglicerídeos. Então, os sedentários, normalmente, eles têm uma predisposição a ter a síndrome metabólica. E essa síndrome metabólica vai levar às doenças cardiocirculatórias, como infarto, como derrame. Mas é óbvio que também aumenta a chance de ter outras doenças, como câncer, como doenças autoimunes, como eu falei, não é? E também doenças neurodegenerativas e psíquicas também. Nós não podemos esquecer que a depressão e a ansiedade, hoje nós sabemos que a sua origem é atividade inflamatória. Então, a atividade inflamatória hoje é um alvo de tratamento nos pacientes com depressão e com ansiedade. Bom, meu amor, mais uns boas noites antes de eu seguir aqui. Sempre. Vai lá. Ó, a Eliette Barros tá com a gente, Eliette, dando abraço, boa noite. Eliette. A Sabina Andréia tá dizendo boa noite, casal lindo. Boa noite, obrigado, Sabina. A Rosane da Silva Ribeiro também tá com a gente. Rosane. O Alessio e a Juliana lá de Najá. Que legal. A Daniele Barzon sempre marcando os amigos. Aliás, a Juliane Lobo também tá por aqui marcando todo Isso mundo. legal, também gente. isso é muito legal. Isso é muito bom. O Osmar Souza tá mandando um abraço pro amigo Inajá. Craque, Osmar. E você sabe de onde que ele tá muita assistindo? bola. Lá no meio da floresta amazônica que legal. ele colocou aqui. Osmar é um bacana, cara né? muito querido, jogava muita bola, um dos melhores jogadores que eu vi atuar. Meu grande amigo. Abraço, Osmar. Que legal, né? Ó, a Natalina Faquete também sempre presente. participando. O Fábio Lopes. Oi, Fábio, abraço. Sebastiana Narese. Tatiana. A abraço, Mieco, minha amiga querida lá de Mieco. Cruzeiro do Sul. Legal. Deixa eu ver aqui quem mais. Ó, a tia Cristina também tá com a gente. O Luiz Clauso. O Clauso tá perguntando assim se o estúdio é novo. Cláudio, estúdio novo. É uma figura, né? A Jana Nones também tá por aqui com Abraço, a gente. Jana, legal. A Branca Martins, dando boa noite para todo mundo. Sempre presente, a Branca. Deixa eu ver, a Letícia, que a gente já falou, Ô, tá Letícia. avisando o padrinho lá que essa é a live que ela tava comentando com ele. Que legal. Para assistir. A Helena Grísio, que é a preta lá de Oi, Najá, preta. também por aqui. O primo Valtencir Valtencir. Medeiros. Deixa eu ver quem mais. A Deia Rabito também. Deia, abraço, Deia. A Maria Aparecida Ribeiro Fante Isso, também com a dona gente. Cida, abraço. Mariane Cristina Borges, dando boa noite. Mariane. A minha amiga Nancy, Abraço, Mariane. motociclista, Oi, Nancy. gente boníssima.
Deixa eu ver, ó, o Pedro Someira também está participando. Ele está aqui, ó. Boa noite, sou o Pedro daqui de Xambrê. Oh, que legal. Trabalho no PA Pronto Atendimento. Eu sou motorista da ambulância. Que Xambrê, legal. lá Trabalha na terra com a da minha nossa irmã. Leidiane, Isso, Leidiane. do Robin. Legal, muito legal. A Cléo Durval também participando. Cléo, abraço, Cléo. Simone Zanata. A Mariane Cristina Borges, deixa eu ver quem mais, o Adilson Rompinelli. Adilson, lá de Matinhos também. Isso, deixa Você eu viu, ver. a gente tem bastante amigos de Matinhos, né? Que bom, legal, né? Muito bom pois isso. A Márcia Blosa, nossa amiga, o pessoal de Matinhos, de Gamboa, tá dando litoral aqui que hoje. Legal, hein? Muito bom. Que bom tê-los todos aqui, olha. E a Isa, né? A Isa acabou aqui de chegar. Boa noite a todos. Noite, que legal. Muito bem, meu amor, pode prosseguir. Bom. Então tá, gente. Então eu vou entrar agora no exercício físico propriamente dito, tá? São muitos os estudos mostrando os benefícios do exercício físico. No consultório, os meus pacientes ouvem isso de mim há muito tempo, né? Já tem várias décadas que a gente sabe que as pessoas sedentárias, elas são muito mais susceptíveis a doenças. E essas pessoas sedentárias também sempre têm menor chance de recuperação quando ficam doentes. E então eu sempre exigi isso dos meus pacientes. A maior parte leva isso a sério e realmente é algo fabuloso. E os estudos vêm aumentando e mostrando cada vez mais que exercício físico é fundamental. Hoje eu estava comentando com meu amor que eu estava fazendo, catalogando os estudos que eu vou estudar durante a semana. Toda segunda-feira eu faço isso, os estudos científicos. E eu estava vendo pelo menos 2 excelentes, mostrando o seguinte. Primeiro, os pacientes com esclerose múltipla que se exercitam, eles acabam reduzindo a inflamação crônica, né? Tem um marcador, que são alguns filamentos, são partes de neurônios, né? Que são marcadores, são filamentos leves, que são partes dos neurônios e que são marcadores de destruição de neurônio. E os pacientes com esclerose múltipla que praticam atividade física regularmente, eles têm uma redução muito grande da liberação desses filamentos, ou seja, eles fazem uma proteção neuronal. Então, olha só que coisa interessante, né? Então, a atividade física ela acaba fazendo bem para tudo. E um outro estudo também muito interessante, que eu acho que é o pessoal da Universidade de Nova York que está fazendo, que eu vou ler essa semana, eu só dei uma olhada no resumo, é mostrando que os pacientes com doença de Parkinson, que se exercitam, eles têm uma chance muito menor de desenvolver quadro demencial. Então, a gente vê que no paciente com doença de Parkinson, depois de um certo tempo de evolução, é bastante frequente os pacientes começarem a ter declínio cognitivo, a ficarem esquecidos, a ficarem agitados, a terem alucinações, delírios. E isso acontece com muito mais frequência naqueles pacientes com Parkinson que não se exercitam. Então, os dados vão se acumulando, vão chegando para a gente, né? É muito óbvio isso. É muito óbvio que o exercício físico faz toda a diferença. A gente conhece casos em que a situação foi ficando cada vez pior pelo sedentarismo. O sedentarismo ele vai acumulando os fatores de risco e aí, de repente, quando a pessoa começa a ficar doente, as patologias vão se acumulando e a gente não consegue mais tratar de forma adequada. Então, eu peço para os meus pacientes, peço para os meus amigos sempre, não fiquem sedentários. Eu sempre disse, agora eu estou fazendo o meu 6º livro, vou escrever sobre isso também. O maior erro que alguém pode cometer, erro individual em termos de autocuidado, é ser sedentário. Sedentarismo é uma garantia de que a vida vai ficar mais curta e que você vai viver um grande período da sua vida com doenças. No final, hoje, eu vou mostrar para vocês um trabalho que foi publicado na sexta-feira, na quinta-feira, na semana passada, isso está fresquinho, sobre a importância do exercício físico em relação à proteção contra o Covid-19.
Eu já tinha falado isso várias vezes para muitos pacientes meus, porque essa é uma impressão óbvia que eu tenho. Os meus pacientes que têm pouca inflamação crônica subclínica, que se alimentam direito, que praticam atividade física, que evitam cair nas armadilhas do estresse, eu vejo esses pacientes tendo Covid e tendo boa evolução. Por outro lado, aqueles que têm uma inflamação crônica subclínica, que estão acima do peso, que tem glicose elevada, que é sedentário, o risco pela Covid é maior. O vírus, o SARS-CoV-2, ele se sente à vontade para replicar num organismo que tem uma inflamação crônica. Então, a atividade física tem importância até nisso, até na proteção contra o Covid. Tem um trabalho da Universidade da Califórnia que depois eu vou mostrar para vocês. Tá? E a coisa é muito empolgante. Então, recentemente, descobriram uma substância chamada irisina. Eu já até comentei numa outra live, o Dr. Bruce Spiegelman. Ele identificou em 2012 uma substância chamada irisina, e essa substância ela fortalecia a conexão entre as sinapses, entre a ligação entre um neurônio e outro, e ela estava relacionada então à melhora da conexão das várias áreas neuronais, as conexões sinápticas e até regeneração neuronal. Então isso chamou a atenção da comunidade científica e da indústria farmacêutica, no sentido de produzir algum remédio que tivesse essa substância. Logo depois, um grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a Fernanda Felitti e o Sérgio Ferreira, eles publicaram na Nature, que é a principal revista científica da atualidade, eles publicaram um achado muito interessante, que era a irisina era produzida quando os músculos estavam em atividade, ou seja, o exercício físico fazia produzir a irisina. Enquanto os laboratórios andam tentando descobrir uma forma de sintetizar a irisina para que as pessoas tratem demência, tratem doença de Alzheimer, a gente tem um remédio gratuitamente, que é a atividade física. A atividade física aumenta o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa substância é fantástica porque ela faz você regenerar neurônio, algo que até pouco tempo atrás era impensável. A gente imaginava que neurônio não se regenerava. Hoje a gente sabe que existem células-tronco em algumas áreas do cérebro e quando você faz uma lesão cerebral, se você tem um fator neurotrófico derivado do cérebro em altas concentrações, esse fator ele vai fazer essas células-tronco migrarem para a área da lesão, para melhorar, para fazer com que haja uma restauração melhor. E como é que se aumenta BDNF? Atividade física. Então, veja bem, se a indústria farmacêutica descobrisse um medicamento, e eles investem bilhões e bilhões de dólares nisso, um medicamento que aumentasse irisina e BDNF seria um medicamento à estrela, seria um medicamento maior para tratamento e até prevenção de quadros demenciais. Pois bem, vocês podem ter isso com atividade física. Não tem como não praticar atividade física. Os benefícios são grandes demais. É interessante também a gente salientar que os estudos têm mostrado que existe uma coisa chamada interleucina 6, que é uma interleucina que, quando ela é produzida pelo tecido gorduroso, ela aumenta a inflamação, ela é ruim. Quando essa interleucina 6 é produzida pelo tecido muscular, pela atividade física, ela acaba tendo uma ação anti-inflamatória, uma ação protetora. E essa interleucina 6 muscular, ela é liberada de forma exponencial quando a gente usa uma grande quantidade de músculos e colocando força no exercício. Então, isso significa o quê? Que os exercícios resistidos, os exercícios de musculação, são importantes também para a proteção cerebral. Isso é fundamental. Então, o exercício físico regular aeróbico é excelente, mas a gente pode complementar com exercício de musculação
porque isso vai fazer com que o exercício seja muito mais completo, permitindo, então, um benefício cerebral muito maior. Então, o treinamento de força, de musculação, ele aumenta a massa magra, diminui o tecido adiposo, que é o tecido gorduroso, ele diminui pressão arterial, ele combate diabetes mellitus tipo 2 e melhora níveis de colesterol. Tá? Então, exercício de musculação também serve, também é importante. Tá? Uma coisa que vocês precisam saber, né? Hoje a gente morre de medo de doença de Alzheimer. E existem 3 fatores que são fundamentais, tá? Tirando a genética, porque, como eu já disse em lives anteriores, mesmo que você tenha uma determinação genética a ter doença de Alzheimer, se você mudar o seu estilo de vida de forma correta, você vai atuar com a epigenética. Você vai mudar os fatores ambientais para que esse gene relacionado à doença de Alzheimer não se expresse, não se manifeste. Tá? Então, a genética ela fica até em segundo plano. Mas quais são os principais fatores de risco para a doença de Alzheimer? Primeiro, por incrível que pareça, é o baixo nível educacional. Então, quanto menos estuda, quanto menos lê, eu não estou falando de um indivíduo ter feito curso superior, o outro fez só o primário, não. O que protege contra o Alzheimer é a busca pelo conhecimento. Independente do seu nível educacional, você vai tentar subir, você vai galgar níveis superiores. Né? Não necessariamente entrando numa universidade ou fazendo algo a mais, mas lendo, fazendo leituras diversificadas, né? Buscando conhecer múltiplos assuntos diferentes, porque isso vai fazer com que você você vai acabar ativando múltiplas áreas cerebrais. Então, você vai ativar conexões cerebrais diferentes. Ativando conexões cerebrais diferentes, esses neurônios eles não vão atrofiar e não vão morrer. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais aprendizado a gente busca, mais fortalecido o cérebro fica e menor a chance de termos doença de Alzheimer. O segundo fator, que é tão importante quanto o primeiro, é o tabagismo. O indivíduo que fuma, ele mata neurônio cada vez que ele traga. Então, é uma forma de ir reduzindo o volume cerebral. O indivíduo que é tabagista, ele vai agredindo o cérebro, matando o neurônio, reduzindo o volume cerebral e aumentando a chance de ter doença de Alzheimer. E o terceiro fator de risco é, então, o sedentarismo. Então, se vocês imaginarem uma pessoa que é sedentária, fuma e não lê, não busca por conhecimento, essa pessoa tem uma chance grande de ter um declínio cognitivo, podendo chegar à doença de Alzheimer. Então é interessante a gente observar que são fatores que a gente pode modificar. Né? São fatores totalmente modificáveis. Tá certo? Então esse é um detalhe bastante interessante. Eu estava vendo aqui que o exercício físico ele é considerado o principal remédio em algumas patologias, né, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, distúrbio de colesterol. A eficácia da atividade física chega a ser superior ao de medicamentos. É claro que a associação de medicamento com atividade física acaba melhorando ainda mais a situação do paciente, tá certo? Meu amor, mais boa noite aí? Claro, a tia Nalva tá por aqui hoje assistindo a live com a gente, dando boa noite. A Jane Zanata também. Jane, abraço, Jane. Legal. Ivone Costa também tá por aqui. A Jaqueline Negrete também, dando boa noite presente pra gente. Que legal. Deixa eu ver aqui, olha, a Lúcia Keiko também. A Lúcia lá de Londrina, isso, abraço. Assistindo aqui com a gente. A Kelly Mendes também. E a Rosane da Silva Ribeiro, ela tá dizendo assim, ó, aí doutor,
pega no pé do seu paciente liduíno, porque o dia da consulta eu vou falar na frente dele. Eu sei, Rosane, e às vezes tem alguns pacientes que é bem difícil de convencer, né? O liduíno é um que a gente já briga há um tempão, né? Ó, a Benedita Arruda também tá aqui com a gente. E olha só quem tá assistindo a live hoje, a Leidiane. A Leidiane, abraço para Benedita, abraço para Leidiane, minha irmãzinha. Isso aí, ó, a Daniele Bajon tá até comentando aqui, né, que o exercício também é bom para ansiedade. Exatamente. É que depois, quem falou isso, a Daniele? A Daniele Barzon. Daniele, nós vamos dividir essa live em duas. Hoje a gente está falando de forma geral da atividade física, né? Na próxima segunda, a gente vai falar especificamente sobre os benefícios da atividade física para o cérebro, né? Para patologias orgânicas e para patologias emocionais. Então aí vai entrar a depressão, a ansiedade, mas nós não vamos nos aprofundar nesse aspecto hoje, vai ficar para a próxima segunda. Aí quando você falou na questão de buscar por conhecimento, tá sempre estudando, né, como prevenção, a questão do Alzheimer, a Maria Zaletti está dizendo, por isso que é importante ler os livros do Dr. Milton. Eu concordo com você, Maria Zaletti. E a Leidiane, a Leidiane tá na academia, né, fazendo academia e assistindo a live, né? Que bacana. Ó, o Júnior Cavalcante também está com a gente, está dizendo que a live é top, né? A Adriana Matos também. Adriana, abraço. Isso, e aí o pessoal aqui tá atento aos seus conselhos, né? É isso aí. Então, aí eu vou falar agora, assim, sobre alguns benefícios do exercício físico para o organismo. Tá? Hoje eu não vou falar muito dos benefícios para o cérebro, porque senão a gente não consegue explorar o assunto, começa a misturar. Então nós vamos falar sobre sistema a sistema, órgão a órgão, o que o exercício faz, por que ele é importante. Né? E depois a gente vai falar que exercício fazer também. Né? Bom, a atividade física, para começar, ela fortalece ossos e músculos. Então isso é muito importante em qualquer idade. Quando você pratica uma atividade física, uma caminhada, por exemplo, você melhora a função muscular, você faz com que as fibras se regenerem com mais facilidade. Né? Além de estar, obviamente, liberando a irisina, que a gente falou agora há pouco, que é a interleucina 6, que vai atuar lá protegendo o cérebro. Quando você está fazendo essa atividade física, você está fortalecendo os ossos. Então, você facilita o metabolismo ósseo para que haja uma melhor absorção de cálcio. Você aumenta a ação dos osteoblastos, que são as células que colocam cálcio nos ossos. E você reduz a ação dos osteoclastos, que são células que retiram o cálcio dos ossos. Então, quem não faz atividade física tem mais osteoporose. A osteoporose é uma perda de cálcio dos ossos. Né? Começa lá com a osteopenia, que é uma redução da densidade óssea, e com o tempo pode evoluir para a osteoporose. Então, as pessoas falam muito de reposição de cálcio, da vitamina D, que com um bom nível de vitamina D a gente consegue absorver mais cálcio. Isso é importante. Só que tão importante quanto isso é nos exercitarmos. Então, se o indivíduo chega ali numa idade por volta de 60, 65 anos e é um sedentário, ele já começa a ter muitas dores. Tem dores nas costas, tem dores nas pernas, as dores se alastram e a qualidade de vida vai piorando. Por isso que é muito importante essa atividade física começar precocemente. Não esperar chegar à idade avançada, porque muitas vezes a gente não vai conseguir, a gente não vai ter tempo de recuperar o que já foi perdido. Então, um indivíduo que pratica atividade física ali desde a juventude, ou começou lá com 30, 40 anos, quando ele chega nos 65, se ele é ativo fisicamente, ele vai ter uma condição óssea e muscular muito melhor. Eu atendo muitos pacientes reclamando, pacientes já acima de 65 anos,
que reclamam muito de fraqueza nas pernas. Olha, doutor, minha perna está fraca. A maior parte desses pacientes tem uma coisa chamada sarcopenia, que é uma redução da massa muscular. E a grande maioria desses pacientes tem a sarcopenia em decorrência do sedentarismo. Né? O indivíduo que gosta muito do sofá, do controle remoto, que não gosta de sair diariamente para fazer sua caminhada, essa pessoa está fadada a ter redução de força muscular com o passar dos anos. Envelhecer, todos nós vamos, mas existem diferentes formas de envelhecer. Nós podemos envelhecer com saúde, com qualidade de vida. E dentre os outros fatores que a gente já falou e vai continuar falando ao longo do ano, a atividade física é um dos principais. Então não cometam o erro do sedentarismo. O sedentarismo ele só vai trazer coisas ruins para todos, sem exceção. Bom, a atividade física ela melhora o condicionamento cardiopulmonar. Então, vejam só, quando a gente faz atividade física, a gente vai melhorando a função da musculatura cardíaca. Por isso que os atletas, eles têm uma frequência cardíaca menor, porque a musculatura do coração ela fica bem preparada. Então, o indivíduo precisa ter menos batidas para jogar o sangue para a periferia, para que esse sangue vá cumprir suas funções nas extremidades, levando um sangue oxigenado, para uma boa função de todos os órgãos. Então, a atividade física está relacionada a uma melhor função cardíaca. O indivíduo que pratica atividade física, ele vai com muita facilidade chegar a idades avançadas com uma boa função cardíaca. A atividade física faz a gente liberar algumas substâncias, como endorfinas, que além de terem uma propriedade analgésica, elas acabam acalmando o indivíduo e isso faz com que a pressão caia, a pressão diminua, a pressão melhore. Então, o indivíduo que faz atividade física, ele já está fazendo uma prevenção contra a hipertensão arterial e se ele for hipertenso, a caminhada funciona como um tratamento coadjuvante. Ele vai usar bem menos remédio se ele pratica atividade física. Então, isso tem que ficar bem claro. Em relação ao pulmão, a mesma coisa. A gente faz atividade física, a capacidade pulmonar vai melhorando. Se você pratica a sua caminhada ali 150 minutos por semana ou mais, a sua função pulmonar vai melhorando, você respira melhor, então você vai oxigenar melhor o sangue, esse sangue vai chegar no seu cérebro com uma qualidade muito maior, um sangue oxigenado, um sangue que vai fazer com que o tecido cerebral realmente seja suprido naquelas necessidades para o bom funcionamento. Então, a atividade física melhora o sistema cardiocirculatório e a parte pulmonar. A gente vai falar depois desse estudo, mostrando que a atividade física traz uma proteção significativa contra o Covid. Por que motivo? Por diversos. Primeiro que a gente sabe que a atividade física melhora a imunidade. Por que melhora a imunidade? Porque reduz essa inflamação crônica subclínica. Então, melhorou a imunidade, você fica mais poderoso para combater qualquer tipo de infecção. O indivíduo que faz atividade física, ele tem uma reserva cardíaca e uma reserva pulmonar muito maior. Então, mesmo que ele tenha um acometimento pelo Covid, ou por qualquer vírus, ou por qualquer bactéria, a sua capacidade de recuperação certamente será muito maior. Tá? Bom, então vamos lá. Atividade física diminui os riscos cardiovasculares. Então, como eu disse, vai melhorar o seu coração, então vai ajudar a controlar melhor a pressão. Isso vai também fazer com que haja uma redução do nível de colesterol LDL, que é o colesterol ruim, vai fazer aumentar o HDL, que é o colesterol bom. O HDL, que é o colesterol bom, ele te protege contra o infarto, contra o derrame. Então, se você faz atividade física, você vai ter um perfil de colesterol, um perfil de lipídio melhor, com diminuição do triglicerídeo, aumento de HDL, que é a lipoproteína boa, diminuição do LDL, que é a lipoproteína ruim,
E isso vai diminuir muito a chance de acúmulo de gordura na parede das artérias, seja do coração, seja do cérebro. Então, a atividade física diminui o risco de ter tanto derrame quanto infarto, certo? Vamos lá. Bom, a atividade física melhora o metabolismo da glicose. Então, isso é uma coisa importante, fundamental. O sedentário, normalmente, ele acaba tendo um aumento da resistência da célula à insulina. Ou seja, o pâncreas produz a insulina, a célula não responde direito e não absorve a glicose para o seu interior. Essa glicose, então, ela se acumula na corrente sanguínea. E isso é o diabetes. Mas para esse diabetes aparecer, se passou muito tempo. Foram muitos os erros durante muito tempo de sedentarismo. É claro que a dieta também tem relação, o estresse tem relação, o sono ruim também tem relação. Mas o sedentarismo, ele é um fator preponderante para que o indivíduo tenha dificuldade de metabolizar a glicose, inclusive aumentando muito a chance do diabetes mellitus tipo 2, esse diabetes que está por trás de milhões de mortes diariamente, não é? Quantas pessoas morrem indiretamente por causa do diabetes? A gente sabe que o diabetes ele aumenta a chance de fazer infarto, de fazer derrame, de fazer insuficiência renal, enfim, vai minando os órgãos, né? O diabetes ele acaba atuando, estragando o fundo do olho, né? Vai fazendo lesões na retina e reduzindo a parte de acuidade visual. Em termos de cérebro, glicemia elevada, diabetes é um problema. Eu tenho muitos pacientes com declínio cognitivo e que eu trato ali com maior empenho, mas são pessoas diabéticas e não controlam direito o seu diabetes. Não adianta nada eu tratar o cérebro. Por quê? Porque essa glicose em excesso no sangue vai incentivar aquela inflamação crônica subclínica que vai cursar com destruição neuronal. Então eu sempre digo isso para os meus pacientes. Primeiro, cuide da sua glicemia. A glicemia tem que estar perfeita, porque senão a patologia cerebral, a disfunção cerebral vai só progredir, vai só aumentar, independente do que eu fizer, independente do remédio que eu utilizar. Se não controlar a glicemia, a situação vai sempre muito mal. Bom, vamos lá, o que mais? A atividade física ela é fundamental para melhorar a fibromialgia. Né? Certamente tem várias pessoas que estão assistindo aí que têm fibromialgia. Fibromialgia é muito comum, né? Muito mais comum nas mulheres e é caracterizada por pontos dolorosos em várias partes do corpo. Essas dores são realmente muito fortes, incomodam muito e tem uma relação significativa com o estado emocional. Geralmente as pessoas que são mais estressadas, mais ansiosas, ou que passam por momentos de estresse, acabam tendo um aumento significativo da dor. A atividade física ainda é hoje o principal tratamento. Eu tenho pacientes que utilizam muitos remédios para o tratamento da fibromialgia, gastam uma quantidade absurda de dinheiro com remédio para fibromialgia e continuam com dor. Por quê? Esses pacientes muitas vezes não se conscientizam de que precisa fazer atividade física. A atividade física vai aumentar a endorfina, vai aumentar o limiar para a dor. Porque a fibromialgia, hoje a gente sabe que o problema não está na periferia, não está onde o indivíduo tem a dor. A fibromialgia é caracterizada por uma reverberação de via neuronal de dor. Por isso que hoje a gente trata muitos pacientes com fibromialgia com a neuromodulação, com estimulação transcraniana por corrente contínua. Tem vários estudos já publicados sobre esse assunto e a gente consegue melhorar a dor porque a gente modifica esse padrão de reverberação de dor. A atividade física ajuda muito nesse aspecto. Então eu sempre digo para as minhas pacientes, se você tem fibromialgia, tem dor e está sedentária, certamente essa dor só vai aumentar com o passar do tempo.
Então, a atividade física é fundamental para o bom controle da fibromialgia, certo? Vamos ver o que mais. Melhora do sistema imunológico, eu já falei, né? Que melhora a imunidade. Melhora da saúde mental, né? Melhora da depressão, melhora da ansiedade. Então, na próxima live a gente vai falar mais profundamente sobre isso. Melhora, obviamente, o controle da pressão arterial, como eu já falei. A atividade física, ela melhora a função da parede das artérias, ela faz com que o sistema nervoso autônomo funcione de forma mais regular, mais estável. Então, a atividade física evita que se tenha picos de hipertensão. Enfim, a atividade física é fundamental para o controle da pressão arterial. Bom, é importante para o controle do peso, né? Claro que não é só atividade para reduzir peso, gente. Tá? Eu e a Érica, a gente sai para pedalar e hoje em dia, felizmente, tem tanta gente pedalando, né? Isso é excelente. Mas aí, de repente, a gente vê uma pessoa que a gente sabe que pedala bastante e pedala com frequência e está ali muito acima do peso. Está ali com uma barriga grande. Bom, essa pessoa pedala bastante, mas alguns param em alguns lugares para tomar uma cervejinha, né? A gente conhece um pessoal que pedala até um ponto e ali vai comer pão de queijo, né? A gente conhece pessoas que pedalam, chegam em casa e vão comer carboidrato de absorção rápida, vão comer pão, vão comer arroz branco. Não vai perder peso, pode pedalar muito que não vai perder o que quer perder. Então, perder peso, atividade física é muito importante, obviamente. Mas se o indivíduo quer perder peso, quer mudar o corpo, quer melhorar a autoestima, ele tem que fazer atividade física, mas ele tem que reduzir o carboidrato de absorção rápida, ele tem que reduzir o consumo de glúten, ele tem que reduzir o consumo de gorduras trans, conforme a gente vem falando nas lives. Então, atividade física é fundamental para a gente perder peso, mas não é a única medida necessária. Tá? Atividade física melhora o sono, conforme a gente já falou também, né, nas lives de sono. Isso é algo muito interessante. A atividade física ela só não pode ser realizada imediatamente antes de dormir, mas a atividade física ela pode ser realizada à tarde ou no período da manhã, e isso vai contribuir para que haja um sono melhor. E, acima de tudo, né, a atividade física ela aumenta a expectativa de vida. Então, muito interessante o trabalho da doutora Elizabeth Blackburn. Ela é a ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina de 2009. Então, ela descobriu que nos nossos cromossomos, na ponta do cromossomo, que é o que dita a genética, a gente tem os telômeros, que são estruturas ali na pontinha do cromossomo. E quanto maior o tamanho desses telômeros, maior a capacidade de regeneração celular. Consequentemente, quanto maior o tamanho desses telômeros, maior a nossa capacidade de reagir a qualquer tipo de doença. E, como consequência, quanto maior o tamanho do telômero, maior a expectativa de vida. E ela mostrou nos seus trabalhos justamente isso, que as pessoas que praticam atividade física têm telômeros maiores, ou seja, as pessoas que praticam atividade física vão ficar menos doentes. Se elas ficarem doentes, elas têm uma capacidade maior de recuperação e essas pessoas acabam tendo uma expectativa de vida maior. Portanto, não existe nenhum medicamento no mercado que se compare à atividade física em relação aos benefícios orgânicos como um todo. Eu nem estou falando ainda da atividade física beneficiando o cérebro, que é uma coisa grandiosa, como a gente vai ver na próxima segunda-feira. Então, o que eu peço para vocês, se vocês não entenderam muito bem tudo isso que eu falei, porque às vezes a gente usa alguma linguagem mais técnica, talvez não, né? Eu acho que não. Mas se vocês não entenderam, não tem problema. Esqueça, não precisa entender nada do que eu falei. Só confiem em mim e comecem a praticar atividade física. Comecem.
Comecem agora, cada um no seu ritmo. E que atividade física fazer? Bom, o ideal é sempre personalizar o exercício físico, fazendo aquilo que te der mais prazer. Algumas pessoas gostam de caminhada, outras pessoas gostam de bike, outras pessoas gostam de nadar. Tudo bem. Qualquer exercício físico aeróbico associado a algum exercício de fortalecimento muscular já é suficiente, né? E qual o tempo de exercício físico? Bom, hoje tem mais ou menos um consenso sobre isso, a Academia Americana de Neurologia fala isso, mas tem a Sociedade Americana de Medicina Esportiva, eles dizem que para você não ser sedentário, tem que praticar pelo menos 150 minutos por semana de exercício físico. Então, esse é o número. A gente tem que ultrapassar esses 150 minutos por semana, né? É claro que o benefício do exercício físico ele só vem com o tempo e com a insistência. Você começa a fazer atividade física, daí uma semana não mudou muita coisa. Mas daí 2, 3 meses, seu organismo já é outro, completamente diferente. Tá? Uma coisa importante é obedecer os seus limites. Né? É claro, se você não consegue correr, tudo bem, vai caminhar. Ah, mas eu não consigo caminhar rápido. Tudo bem, caminha lentamente, porque se você fizer isso de forma repetitiva, o seu condicionamento físico vai melhorando e você vai conseguir, no futuro próximo, caminhar mais rápido, mas respeitando os seus limites. Se você tem costume de passar anualmente por um cardiologista, converse com ele, pergunte qual é o meu limite, o que eu posso fazer. Mas praticamente todas as pessoas têm capacidade de fazer alguma atividade física. Né? Mesmo os pacientes com insuficiência cardíaca conseguem fazer um pouco de caminhada. Né? Mas cada um deve obedecer os seus limites. Né? Eu e a Érica, nós estamos pedalando, a gente tem nosso amigo Klaus que pedala também, mas não conseguiu. E a Érica conseguiu bater os 100 quilômetros na sexta-feira. Vem cá, meu amor. Deixa eu mostrar aqui, ó. Meu amor, olha, eu tô que toda linda. despenteada. Então, ela conseguiu... Oi, gente. Ela conseguiu bater os 100 quilômetros. Nós fizemos 106 quilômetros. Foi a primeira vez que ela passou dos 100 quilômetros. Isso era um sonho dela já há algum tempo. Era meu objetivo para 2021. Sim, e ela vinha treinando para isso. Então, pedalava 40, 50, 60 quilômetros. E no último sábado, então, ela passou dos 100. Então, fantástico isso, né? Eu fiquei tão feliz. Eu também. Então, o meu recorde são 124 quilômetros. Eu quero quebrá-lo, de preferência com a Érica, né? Vamos ver se a gente quebra. Então, é isso. O exercício físico, ele é assim. Você vai praticando e você vai melhorando o seu desempenho gradativamente, tá? Então, agora nós vamos responder umas perguntinhas para depois eu falar, para a gente terminar, para eu falar sobre esse trabalho que saiu semana passada, sobre o sedentarismo associado com maior risco pelo Covid-19. Então tá, nós temos algumas perguntas aqui, mas eu já vou começar assim com uma pergunta muito difícil, feita por um futuro médico. Ixi, o Milton? Ai, que medo. Engraçado assim, né, que o Miltinho fez a pergunta e o pessoal já tá comentando. Miltinho, faz uma pergunta mais fácil, né? A Jaqueline Negrete colocou aquele emoticon, né, do grito do Edvardo Manjô. Nossa, o Milton, que ó, eu vou falar como pai coruja, que sou, né? O Milton foi um grande jogador de futebol, né? Teve em equipes grandes, tinha um futuro brilhante, de repente disse que não queria mais e estudar, e realmente ele está estudando agora no Enem, SISU, ele conseguiu uma pontuação bem alta e já entraria em várias universidades boas do Brasil, com a nota do Enem. A gente optou ainda por seguir no cursinho, porque a gente tem algumas, né? A gente está de olho nas top 5, eu acho que ele vai conseguir. Mas se fosse para começar a fazer medicina, ele já teria começado agora com a nota do Enem, SISU.
Legal, né? Menininho tá indo bem. Então se prepara, Chão, Oxi. que eu vou fazer a pergunta aqui, tá? Vamos lá. A epigenética que foi citada, independentemente da forma, sendo por acetilação ou por metilação, elas podem modificar o organismo durante a vida ou só na troca de gerações para prevenção de doenças? Ah, meu tio. Tome! Aí, pô, a gente tem que combinar antes, cara. Eu entendi. Então, porque assim, a gente nasce lá com um código genético, certo? Então, vamos pensar que o indivíduo vamos pegar o Alzheimer como exemplo. Então, o indivíduo nasceu com apolipoproteína E4 em homozigose, 2 alelos, e isso é um determinante de doença de Alzheimer. Por que isso acontece? Porque num determinado momento, essa apolipoproteína E ela vai produzir algumas transformações que vão culminar com a produção da proteína beta-amiloide, que é a proteína que se acumula nos neurônios e está relacionada à doença de Alzheimer. Bom, como que é atuar na epigenética? É você mudar seus hábitos de vida, mudar o ambiente, e dessa forma a epigenética essas mudanças de hábito de vida não deixam aquele gene da ApoE4 se manifestar, se expressar, certo? Até aí deu para entender, né? Sua pergunta, isso é passado para a próxima geração? Bom, a princípio não. Para que a gente tenha uma mudança na epigenética, para isso ser passado para gerações posteriores, é necessário que essa mudança epigenética aconteça em múltiplas gerações. E a partir daí, essa epigenética, ela vai ser um novo padrão genético. Deu para entender? Então a pergunta é difícil, a resposta também, né? Mas é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode ter a genética para o Alzheimer. Você muda seus hábitos de vida, você combate essa genética, você não deixa esse gene se expressar. Bom, mas e se a geração seguinte tiver a mesma alteração genética? Bom, ela vai ter a mesma alteração genética, ela vai ter a doença, a não ser que ela mude o hábito de vida para mexer com a epigenética, entendeu? E se várias gerações seguidas utilizarem essa mudança epigenética, mudando o código genético, então, múltiplas gerações depois, essa família, essa linhagem não vai ter mais a genética para a doença de Alzheimer. Seriam muitas linhagens à frente. Olha que legal isso daqui, ó. A Maria Albertina de la Rovere. Eles são lá de Matinhos, né? Lá de Matinhos. E ela tá dizendo assim, Dr. Milton, eu acho que estou bem. Ela tá com 64 anos e aqui ela dá uma gargalhada ótima. Tá muito bem. Sim. E ela diz que ela e o marido, que inclusive é seu paciente também, Sim. semana passada escalaram o Morro do Bondinho. Que legal. Né? Uma visão linda da praia. Então, olha só, além da atividade física, ainda né? tem um contato com a natureza. Tem contato com a natureza, isso faz muito bem. A Albertina, né? Eu e ela, nós sabemos muito bem, assim, ela tem um marido maravilhoso, é um casal que eu adoro. Eles passaram por momentos muito difíceis, eles cuidavam da família, eles tinham muitos problemas, eles se responsabilizavam por muitas coisas. Então, eles estavam sempre muito estressados, muito nervosos, e aquele estresse estava realmente acelerando o envelhecimento, estava produzindo alterações cerebrais significativas. E o que eles fizeram? Chegou um momento em que eles conseguiram administrar isso. Então, eles foram morar em Matinhos, eles têm uma vida tranquila, reduziu muito o nível de estresse, e a saúde deles começou a melhorar de uma forma fantástica. Né? Então, eles são ativos fisicamente, eles estão bem, eles estão magrinhos, eles se cuidam. Então, a expectativa de vida fica muito longa, com uma ótima qualidade de vida, graças a uma atitude, né, que foi achar um jeito de eliminar aquele estresse excessivo que certamente ia encurtar a vida de vocês, ia trazer muitas doenças. Então, vocês conseguiram corrigir isso de forma muito inteligente, né? E foi necessário iniciativa. Eu sei que não foi fácil para vocês, mas foi a iniciativa correta e agora vocês estão colhendo os frutos.
E a Sabina Andréia, ela disse assim, achei muito bacana, porque ela disse que compartilhou o link da live no grupo da família que tem histórico de Alzheimer, né? Infelizmente, ela disse que 3 tias já foram acometidas por essa doença. Então, compartilhar o link é uma forma também de levar essa informação e é bem legal. Gostei da sua atitude. Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Fabiola, que está com a gente hoje. A nossa nutricionista brilhante, fantástica. Exatamente. Ó, a Fátima Guimarães, lá de Najá, ela está dizendo assim que depois dessa live ela vai começar a fazer atividade física. Que bom, Fátima. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo, é fazer com que as pessoas se conscientizem da importância da atividade física. Muito bem. Ó, o Valdecir, né? Ele tá fazendo uma pergunta. O Valdecir e a Elisângela, né? Sim, casal quando também. Você estava falando da questão lá do Alzheimer, né? Que as pessoas precisavam buscar por conhecimento e tal. E ele quer saber, e no caso das pessoas que leem muito, mas que mesmo assim, né, adquiriram Alzheimer, a gente estava falando sobre isso, né? Que a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida, que foi uma freira, que ela era de Mandaguari, mas ela viveu a vida inteira no mundo. Então, ela vivia na África, ela fazia trabalhos humanitários fantásticos, aí ela viveu uma época na Europa, em alguns países da América do Sul. Ela era uma intelectual, era uma pessoa de conhecimento muito profundo, e ela desenvolveu doença de Alzheimer. Eu e a Erika estávamos conversando sobre isso hoje. Vejam bem, o Alzheimer, ele não vem por um único motivo. A gente está falando de múltiplos fatores que vão destruindo o cérebro com o tempo. Então, se você for uma pessoa extremamente inteligente e que lê bastante, olha, maravilha, é uma certa proteção. Mas se você for muito inteligente, lê bastante, mas você é sedentário, você está acima do peso, você fuma, você é estressado, você come carboidrato de absorção rápida, a sua inteligência, o seu conhecimento profundo não vai te salvar. Então, é uma questão de você atuar em múltiplos fatores, né? O Dr. Dale Bredesen, ele fala isso, né? Você imagina o Alzheimer é o seguinte, você tem um telhado, e esse telhado está cheio de furo, né? Se a sua casa encher d'água, é o Alzheimer. Bom, então são múltiplos furos, você tem que atuar em cada um. Então, por isso que no nosso protocolo de proteção contra declínio cognitivo, tem atividade física, tapa um buracão. Dieta adequada, tapa outro buraco. Reduz estresse, tapa outro buraco. Melhora o sono, tapa outro buraco. Faz a complementação de algumas vitaminas, que a gente dosa e vê se precisa complementar, tapa outro buraco. Faz a estimulação transcraniana por corrente contínua, estimulando o córtex pré-frontal à esquerda, tapa outro buraco. Entendeu? São múltiplos buracos. Então, você tapar só o buraco do baixo nível de conhecimento pode não ser suficiente. Quando você está lendo, está buscando informações, você está se protegendo, sim, mas é uma proteção parcial. Não adianta você só ler, você precisa também buscar as outras fontes de proteção. Tá certo? Lembra aqui, quem é de Arapongas, viu o Dr. Makovic. Dr. Makovic, um anestesista brilhante, eu trabalhei com ele muitos anos, um cara muito querido, uma cultura absurda. O Dr. Makovic, ele tinha uma cultura impressionante, era um cara que conhecia demais sobre tudo, era um indivíduo conhecedor profundo das artes, em qualquer espectro das artes, conhecedor profundo de filosofia, um indivíduo que dominava música clássica, ele escreveu um livrão assim, de música clássica, um anestésio de grande qualidade, um cara cheio de qualidades. Ele desenvolveu doença de Alzheimer, um cara que lia o tempo todo. Então, só melhorar o nível de conhecimento não é suficiente para você eliminar a chance de ter doença de Alzheimer. E a Rita Silva, ela pediu para você repetir quantas horas ou quantos km por semana devemos caminhar. 150 minutos por semana. Esse é o tempo necessário para que você consiga fazer uma proteção cerebral adequada. 150 minutos por semana. Aí você divide isso, no mínimo, em 3 vezes.
né? Mas você pode fazer 5 de 30 ou 3 de 50. Mas é importante dividir em 3 vezes na semana. Esse é um número bom. Ó, o Jefferson Mara, essa questão está sendo colocada no perfil dele, mas a assinatura aqui é da Lucimara Labegalini. Lucimara, querida. Isso, olha, tá dizendo, ó, boa noite, Dr. Milton pegou muito no meu pé para fazer exercícios físicos, mas eu acabava não fazendo, né? Aí diz aqui que faz 1 ano que ela começou a fazer os exercícios e que a vida mudou completamente, né? Com os exames que ela levou, você nem acreditava, nem ela, aliás, acreditava, né? Com tanta mudança. Ela teve uma melhora fantástica com a atividade física, né? A gente usava muito remédio, né, Lucimara? Com resultado que não era legal. E quando ela associou a atividade física a esses remédios, ela teve uma melhora significativa. Essa é a regra. Ela disse que conseguiu ver até a função alfa. Exatamente, Lucimara, muito bem lembrado. Foi a primeira vez no seu eletroencefalograma que apareceu a atividade alfa. Uma atividade sinusoidal, 8 a 12 ciclos por segundo. Essa atividade alfa ela só aparece em cérebro saudável, em cérebro bem equilibrado. Quando a gente começa, por exemplo, a ficar ansioso demais, a gente começa, então, a ter uma redução da amplitude dessa atividade alfa e ela acaba desaparecendo. Muito bem lembrado, legal. E o Júnior Cavalcante, ele quer saber se tem um melhor horário para fazer os exercícios físicos. Então, eu estava vendo, ainda essa semana, eu estava vendo um trabalho irlandês em que eles estavam dosando o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, aquele que eu disse que faz a regeneração neuronal. Eu achei interessante porque a depressão e a ansiedade, eles estão associadas a uma redução desse BDNF. Quando a gente faz o exercício físico, a gente tem um aumento desse BDNF até 8 horas depois da atividade física. Então, sabendo disso, dá para concluir que o melhor horário para a gente fazer atividade física seria no período da manhã. Período da manhã, porque aí você vai liberar esse monte de BDNF que você vai usar para uma boa função cerebral. Se você não puder fazer de manhã, tudo bem. O que não adianta é fazer muito perto da hora de dormir. Tá? Porque perto da hora de dormir, você libera também a adrenalina. A adrenalina vai te deixar mais atento, consequentemente vai atrapalhar seu sono. Se puder fazer exercício físico de manhã ou no começo da tarde, você vai ter um benefício maior por causa desse fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma substância que vai fazer você ficar mais inteligente, mais ativo, a sua agilidade mental vai melhorar, a sua criatividade vai melhorar. Então, é uma boa pergunta. E olha essa aqui, que legal. A Eliane Cândido, ela tá dando boa noite. Ela disse que chegou atrasada hoje na live, mas que foi por uma boa causa, porque ela voltou a treinar. E disse que até o humor dela é outro. Eliane, muito querida, sempre praticou muita atividade física e teve um período que ela parou e teve uma piora significativa, né, Eliane? Agora tá voltando, que bom. Muito, muito bacana mesmo, né? O pessoal tá elogiando aqui a sua didática, né? Dizendo que a sua explanação é muito clara. A Rita Silva tá dizendo que tem imensa gratidão pelas informações, que ela faz atividade física todos os dias e que segue as suas recomendações há muitos anos. Que honra, muito obrigado. A Regina Takashima também diz que tem confiança total em suas orientações. Quando você falou, gente, ó, confia em mim. Faça atividade física. A Regina, de vez em quando, a gente está pedalando, ela passa caminhando. Ah, é? Eu já falei para sim, verdade. Ó, e a tia Cristina, ela disse que foi o que ela fez, né? Ela confiou em você, começou a fazer atividade física, também reeducação alimentar e ela melhorou 200%. Tia Cristina, eu vejo umas fotos dela, ela vai para academia, ela é ativa fisicamente. A Cidinha Hernandes aqui diz que confia sempre. De Londrina, muito querida. Aí quando você estava falando, né, das bikes aí, da nossa quilometragem, a Vilma Martins escreveu aqui, eu nunca consegui me equilibrar em uma bicicleta. Tudo bem, Vilma, mas vai caminhar que funciona do mesmo jeito, sim. Inclusive, a Luciane Bottari, ela está pedindo aqui algumas dicas de atividade física. Não sei se você vai fazer isso agora ou vai falar numa próxima live, porque com a pandemia,
ela parou de caminhar, né? E ela tem um filhinho também e ela não está conseguindo fazer atividade física. Então, ela queria sugestões do que pode fazer. O melhor em casa. exercício eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é caminhada ao ar livre. Põe sua máscara, vai caminhar ao ar livre. Se você procurar lugares que não tem aglomeração, que não tenha muitas pessoas, você pode caminhar até sem a máscara, não é mesmo? Quando vem alguém de lá, você põe a máscara, caminhe com ela no queixo. É óbvio que se tiver alguém próximo, você tem que usar a proteção da máscara. Se tiver em aglomeração, precisa usar a proteção da máscara. Mas é possível fazer caminhada em lugares que não tenham ninguém. Eu tenho vários pacientes que já aprenderam isso. Aqui eu tenho alguns pacientes que vão caminhar na Colônia Esperança. Eles vão até lá de carro, no meio da semana, chega lá, não tem ninguém, um lugar muito bonito, eles caminham ali. Então, eu acho que o melhor exercício é caminhada ao ar livre. Caminhar é fundamental, gente. Caminhar é interessante porque faz uma estimulação cerebral. Existe uma conexão dos movimentos das suas pernas com a função cerebral. Inclusive, existem muitos gênios da humanidade que tiveram as suas grandes ideias nos momentos de caminhada. Então, caminhar eu acho fundamental. E ainda mais se for caminhar em algum lugar que tenha natureza exuberante, que tenha árvores, que tenha ali um laguinho. Isso é fantástico. Então, isso eu acho que é o ideal. Bom, se isso não for possível por algum motivo, a gente pode praticar exercício em casa. Eu não conheço nenhum programa de exercício assim, mas hoje em dia, se você for no YouTube e procurar, você vai achar. É possível fazer exercício em casa, exercício funcional, exercício de alongamento. Ano passado eu corria ao redor da grama aqui no fundo de casa. Então, quem quer dá um jeito, né? Mas caminhar ao ar livre eu acho fantástico. Tá? Eu acho que é o exercício ideal. E quem tem medo do Covid tem que ter medo de ficar sedentário. Porque como nós vamos ver agora, o sedentarismo ele piora muito a evolução para quem tem Covid. Muito bem, meu amor, o Marcelo Gino está assistindo Marcelo, aqui a live com a gente. Marcelo, ex-jogador do Atlético Paranaense, hoje ele pedala muito, jogamos junto, e grande ele está amigo levando querido. a esposa para pedalar agora, Isso, né? eu Eles vi comentaram, no Face, muito é legal, verdade, bem legal, bacana, né? Muito bom. O Almir Alab também está por aqui. O Almir, craque Almir, zagueiraço, meu grande amigo. É a galera do futebol pelo o Almir foi um grande jogador de futebol, também jogou no Atlético Paranaense, é modelo agora. Ele era o segundo mais bonito do nosso time, o mais bonito era eu. Segundo era Almir, que agora é modelo. Vocês vejam o nível. Aí eu concordo, hein? Obrigado, meu amor. Que bom. O Maurílio Valério está por aqui também, querido, participando. Grande abraço, dando parabéns pela live. A Maria Albertina de la Rovere está agradecendo a você, principalmente por você existir na vida. Legal, obrigado. Que legal isso aqui, né? Agradeço a confiança. Isso. A Iracema Bisca diz que graças a você ela retomou as atividades físicas. Eu e a Iracema, a gente já brigou demais por causa dessa atividade física, né, Iracema? A gente quase saiu nos... Mas aí quase agora... pro fight. Iracema é muito querida. Ela é muito trabalhadora, muito esperta, muito ativa e acabava não tendo tempo para atividade física. Tomara que ela realmente consiga agora. Muito bem. Aí a gente tem aqui, né, algumas colocações. Bom, nós já passamos aqui quase 15 minutos do horário. Como é que a gente vai Eu vou falar só desse trabalho aqui, depois aí vocês podem fazer mais umas perguntas, tá bom? Okay. Então, vamos lá. Então, os meus pacientes sabem que, desde o início da pandemia, eu sempre orientei a fazer atividade física. Né? Eu tenho visto no dia a dia que a minha orientação foi correta. Também observo isso mais para frente, vai ficar claro que o Covid-19 é algo novo ainda, a gente ainda está aprendendo sobre, mas eu acho que vai ficar bem claro que as pessoas que têm uma redução da inflamação crônica subclínica acabam tendo uma evolução melhor quando pega o Covid. Uma boa parte dos meus pacientes teve Covid, a grande maioria teve uma evolução muito boa,
principalmente aqueles que não tinham fatores importantes de inflamação crônica subclínica, quais sejam obesidade, sedentarismo, estresse excessivo, dieta inadequada, tá? Então, isso é importante. Então, eu pedia para os meus pacientes, olha, façam atividade física, não tem erro. Por quê? Porque a atividade física melhora a imunidade. A atividade física faz com que a gente reduza a produção das citocinas inflamatórias. O vírus, o SARS-CoV-2, o vírus do Covid-19, ele mata geralmente pela inflamação, pela tempestade inflamatória. Né? Às vezes ele mata também por hipercoagulabilidade, que também está relacionado com inflamação. Às vezes ele mata porque ele tem um tropismo pelas enzimas de conversão, o receptor da enzima de conversão de angiotensina tipo 2, que está também no coração, além de estar no pulmão. Então ele vai lá, migra para o coração. O indivíduo que faz atividade física já tem um coração mais resistente. Então, o indivíduo que tem menos inflamação crônica subclínica, ele tende a ter uma evolução melhor. E a atividade física ela é fundamental para que a gente reduza essa inflamação crônica subclínica, para que a gente melhore a nossa imunidade, para que a gente melhore a nossa função cardíaca e para que a gente melhore o principal alvo do SARS-CoV-2, que é o pulmão. Né? É claro que se você pegar a doença e chegar a ter uma evolução difícil, se você tem um condicionamento pulmonar adequado que você adquiriu com a atividade física, a sua chance de sobreviver é sempre muito maior. Então eu nunca tive dúvida em relação a isso, e aí eu estava acompanhando alguns estudos, mas eram estudos pequenos, com um número pequeno de pacientes. E semana passada, então, saiu um trabalho muito interessante da equipe do Dr. Robert Sales, da Universidade da Califórnia, e o título do trabalho é o seguinte: sedentarismo é associado com maior risco de Covid-19 grave. Um estudo com 48.440 pacientes adultos. Vejam só, é um N muito grande, né? Uma casuística significativa, quase 50 mil pessoas acompanhadas. O objetivo do trabalho, então, foi comparar a taxa de hospitalização, necessidade de UTI e mortalidade, comparando pacientes sedentários com os que praticavam atividade física. O método é um acompanhamento desses 48.440 pacientes com diagnóstico de Covid-19 de janeiro de 2020 até outubro de 2020. Eles têm um mecanismo lá, eles têm esses pacientes que através de um sistema eletrônico eles conseguem retrospectivamente saber os que faziam atividade física e os que não faziam, tá certo? E aí eles dividiram esses pacientes em 3 grupos. Pacientes inativos, que eram os sedentários, que faziam no máximo 10 minutos por semana de alguma atividade física. Os pacientes pouco ativos, que faziam de 11 a 149 minutos por semana de atividade física. E os pacientes que eles chamaram de ativos, que faziam 150 minutos ou mais de atividade física por semana. Bom, eles conseguiram também... Como é que eu vou explicar para vocês? Eles conseguiram separar esse fator de risco sedentarismo dos outros fatores de risco. Diabetes, hipertensão, tabagismo, tá? Bom, e aí eles conseguiram os resultados finais, que foram os seguintes. Os pacientes sedentários, eles tinham um risco muito maior de hospitalização. Eles tinham um risco muito maior de admissão em UTI. E eles tinham muito mais morte por Covid-19. Então, a letalidade ficou bem clara, estatisticamente significativo. A letalidade foi muito maior nos pacientes sedentários, tá? Naqueles que não faziam atividade física ou que praticavam muito pouca atividade física, né? E no caso, menos que 150 por minuto. Os pacientes que praticavam 150 minutos de atividade por semana ou mais, tiveram uma redução significativa. Primeiro, de pegar a doença de forma significativa. Segundo, de internamento. Terceiro, de chegar na UTI. E quarto, de morrer.
Então, a atividade física, aí interessante que eles mostram que a magnitude do risco do sedentarismo foi superior à magnitude do risco pelo tabagismo e doenças crônicas, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, doença pulmonar obstrutiva crônica. Vejam só, o sedentarismo, a gente fica falando, pô, o indivíduo que pega Covid-19 e tem comorbidade, ele tem uma evolução pior. Ah, sim, realmente, o indivíduo diabético, obeso, tabagista, que tenha doença crônica, que tenha câncer, evolução é pior. Só que a gente está esquecendo de um detalhe. O sedentarismo é uma comorbidade. O sedentarismo é um fator de risco para evoluir pior pelo Covid, superior ao que a gente conhecia até então. Gente, isso é importante. Eu estou passando para vocês, porque esse trabalho aqui, ele é bem recente. Ele foi publicado no British Journal of Sports Medicine, por um grupo muito respeitado da Universidade da Califórnia. E esse trabalho ele vai chegar ao conhecimento dos médicos daqui a bastante tempo. Normalmente os médicos, eu felizmente tenho a felicidade de ser da Academia Brasileira de Neurologia, então eu tenho acesso aos trabalhos o tempo todo e eu consigo vê-los de forma muito precoce. Esse tipo de informação tem que chegar rápido ao conhecimento dos médicos e tem que chegar muito rápido ao conhecimento dos nossos administradores públicos. É fundamental que haja um combate ao sedentarismo, porque o sedentarismo aumenta a mortalidade pelo Covid-19. Vejam que coisa fantástica. Olha só que coisa simples. Você pode sair caminhando ao ar livre com a sua máscara. Se não tiver ninguém, você pode até tirar a máscara. E essa caminhada está te protegendo contra aquilo que amedronta todos. Então, eu tenho muitos pacientes que falam, doutor, eu estou morrendo de medo do Covid, eu fico em casa, eu me escondo, eu não saio. Veja bem, através desse conhecimento, se você tem medo do Covid, uma coisa que você não pode fazer é ficar escondido em casa e deixar de fazer a sua caminhada ao ar livre. Né? Pô, eu tenho medo de ir na academia. Bom, tudo bem, né? A academia tem lá os seus riscos, apesar de que existem academias e academias, tem algumas que se tomam os cuidados adequados, sim, do distanciamento, né? Da higiene com álcool gel o tempo todo, né? A obrigatoriedade do uso da máscara dentro das academias, porque eu tenho alguns pacientes que reclamam, que chegam na academia, eles usam máscaras, mas tem pessoas que se recusam a usar. Então tem academias e academias. Mas se você não tem a coragem de ir para uma academia, porque você acha que não tem ali os cuidados adequados, vá fazer caminhada ao ar livre. Se você tem um condicionamento muito bom, vá correr, né? Vai fazer uma corridinha. Isso vai melhorar a sua imunidade e isso não é mais um achismo, isso é resultado de trabalho científico de alta qualidade. A atividade física protege contra o Covid-19, vai reduzir a sua chance de internamento, vai reduzir a chance de chegar na UTI e vai reduzir de forma significativa a mortalidade. Então, é uma coisa fantástica. Eu fiquei muito feliz com esse estudo aqui. Eu li na quinta ou sexta-feira passada. Isso era uma certeza que eu tinha, uma certeza absoluta, porque como eu estudo muito, eu trabalho muito com essa parte de neuroimunologia. Uma boa parte da minha carreira neurológica eu fiz em esclerose múltipla, então eu conheço muito bem a respeito de imunidade e é uma certeza absoluta que a atividade física melhora de forma significativa a imunidade. Então eu nunca tive dúvida em relação a isso. Mas hoje fica muito mais fácil orientar meus pacientes tendo um trabalho dessa magnitude, né? Um trabalho incontestável, e que eu espero profundamente que os nossos administradores públicos tomem conhecimento e que passem essas informações, que nas orientações gerais da proteção da Covid tenha orientação para atividade física. Isso aí.
Meu amor, ó, nós já estamos há quase 1 hora e Mas pode meia de perguntar, live. pode fazer as perguntinhas aí. Tudo bem, ó. O Marcelo Higino tem uma pergunta bacana. Legal. Ele diz, assim como o cérebro, todos os músculos do nosso corpo devem ser trabalhados. É importante variar no dia a dia com as atividades físicas? Um dia corrida ou caminhada, no outro dia pedala ou natação. Pergunta boa mesmo, Marcelo. É claro que a atividade física, quando a gente fala só nessa produção dessas substâncias do bem, né, como neurotransmissores, como as endorfinas, como a redução da produção de cortisol, enfim. Quando a gente fala só nessas substâncias, você pode fazer o mesmo exercício todos os dias, né? O benefício vai vir, ele vai ser grande. Mas é claro que quando você pratica uma atividade física repetitiva, né, você mexe sempre os mesmos músculos, você vai estar estimulando sempre as mesmas áreas motoras, né? Então, o córtex motor está sendo ali hiperativado, uma área ou outra do equilíbrio, mas são sempre as mesmas. Então, você recruta sempre as mesmas áreas cerebrais. Eu não conheço nenhum estudo assim, tá? Mas pela experiência, eu acho que se você variar, pode ter algum benefício maior, porque você vai recrutar áreas diferentes do cérebro de acordo com a atividade física que você praticar, tá? Então, de maneira geral, se você pratica eu sei que você adora pedalar, né? E pedala bastante. A gente adorava jogar futebol, né, Marcelo? Mas agora já não dá, né? É uma coisa que eu falo para os meus pacientes depois de uma certa idade, geralmente ali depois de 45, 50 anos, o futebol não é uma atividade física legal, porque exige muito de articulação. Então, além do indivíduo fazer um monte de lesão muscular, porque o músculo já não está mais preparado para o futebol, para as arrancadas, para as mudanças súbitas de ritmo, além de tudo isso, a gente vai machucando com facilidade a articulação. Porque a partir de uma certa idade, a gente não consegue ter a lubrificação adequada nas cartilagens, principalmente em joelho e quadril. Então, vale a pena a gente parar com o futebol, né? Foi nossa vida, a gente adorou, mas eu estou com 52 anos, você deve ter uns 50, né, Marcelo? Você é um pouquinho mais novo que eu, mas futebol não dá mais, não adianta. Mas se você quiser diversificar em exercícios sem impacto, como, por exemplo, pedalar e nadar. Interessante, né? Você vai recrutar áreas diferentes do cérebro e aí o benefício pode ser ainda maior. A Iracema Bisca está dizendo que o Luciano está assistindo a live com ela pela primeira vez e está adorando. Já briguei com o Luciano muito também. O Luciano é muito querido, mas é sedentário. Trabalha, um indivíduo responsável, um indivíduo trabalhador, um cara fantástico, mas não se cuida tão bem quanto deveria. E a atividade física é importante para vocês dois, viu? Iracema, carrega o Luciano com você. Vai lá, Iracema, Luciano, já leva o Bisca junto, a esposa do Bisca tem que caminhar, isso é importante, sim. Ó, a Rosane da Silva, ela tá assistindo a live e disse que ficou bastante preocupada com as informações em relação à filha. Avós diabéticos, com Alzheimer, e a filha ela tem um problema no joelho, né? Então a atividade física às vezes fica um pouco complicado. Então ela pergunta se um endócrino poderia resolver o problema da filha, porque ela disse que já levou em alguns profissionais como nutricionista, mas não deu certo, porque o metabolismo da filha é muito lento e ela está muito acima do peso. O endocrinologista é um especialista adequado, né? Mas, na verdade, no final das contas, a mudança vem por vontade própria e já se sabe o que tem que fazer, né? Então, se quer reduzir a dor articular, tem que reduzir a inflamação crônica subclínica. Para isso, tem que perder peso. Se quer perder peso, é importante tirar o carboidrato de absorção rápida, tirar o glúten, tirar as gorduras trans. E a atividade física, se ela procura, por exemplo, numa academia, um instrutor vai saber o que ela consegue fazer. Vai começar aos pouquinhos e vai evoluindo. Exercícios sem impacto, né? Eu não conheço a sua filha, mas pelo que você diz, parece... É filha ou neta? Filha. Filha. Parece que talvez exercício na água fosse o ideal, né? Que é um exercício sem impacto.
Mas o endócrino pode ajudar sim, com dieta, às vezes o uso de medicamento por algum tempo, né? A procura por um distúrbio metabólico. Então o endócrino é uma boa opção, mas de qualquer forma vai cair sempre na necessidade da atividade física e na mudança de dieta. E olha aqui, acabou de entrar a Dona Dica. Oi, dona Dica. Tá por aqui. Deixa eu ver, ó. A Maria Zalete, ela tá dizendo que sempre fez atividade física, academia, corrida de rua, mas que com a pandemia, né, em 2020, ela ficou com medo e parou de fazer. E a consequência foi descobrir o diabetes, né? Mas que agora ela voltou a praticar, né, atividade física e por conta disso está se sentindo muito melhor. Eu acho legal a gente dividir, Legal, né? sim. E o diabetes, ele é um mensagem. fator de risco de extrema importância para declínio cognitivo, né? Existem algumas classificações hoje que colocam a doença de Alzheimer como sendo diabetes mellitus tipo 3. Por quê? Porque o diabético, ele tem um aumento da inflamação orgânica importante. A inflamação crônica subclínica é significativa no diabético não controlado. Então ele acaba perdendo o neurônio e vai aumentando muito a chance de doença de Alzheimer. Eu fico assustado, eu tenho paciente que tem, por exemplo, ali 150, 170 de glicemia há anos. Ele fala, não, doutor, é assim mesmo. Quando eu estou assim, eu estou me sentindo bem. Está se sentindo bem, mas está destruindo o seu organismo. Está perdendo neurônio, está perdendo volume cerebral, está perdendo função cardíaca, função renal. Né? Então, não é porque se sente bem, não. A glicemia ela tem que cair, o indivíduo tem que usar o remédio, ele tem que fazer a dieta e essa glicemia tem que ficar necessariamente abaixo de 100. E algumas pessoas, eu conheço até alguns médicos que falam, não, 180 para você tá bom, tá acostumado. Gente, não tá, não adianta, isso não existe. É muito difícil fazer cair a glicemia, eu sei, a dieta é muito difícil de ser feita, né? A utilização dos remédios não é fácil, mas se você tiver diabetes e sua glicemia estiver acima de 100, você já está fazendo lesão silenciosa, está fazendo lesão de múltiplas áreas orgânicas. Olha, galera do futebol tá por aqui também, o Aguinaldo Oliveira Mussum, meu amigo querido. Mussum é uma das pessoas mais queridas que eu conheço. Zagueiraço. Zagueirão de 1,90. Aquele negão fortão, bonitão. Nossa, os atacantes corriam. Quando não conheciam, porque o Mussum ele é um doce. Ele não batia em ninguém, sabia jogar bola como poucos, um zagueiro maravilhoso. E é um ser humano maravilhoso. Mussum, deixo registrado aqui a minha admiração, minha estima por você. Tá? Você é um grande amigo. E ele está agradecendo pelas aulas. O Mussum é muito querido, cara, é muito querido. Muito bem, meu amor. Gente, nós passamos meia hora. Gente, pois né? Foi legal, foi muito bom, audiência legal, boa. E aí, na próxima segunda, aí nós vamos falar exclusivamente de exercício físico e função cerebral. Aí eu vou mostrar para vocês como que o exercício físico melhora a depressão, qual a função do exercício físico para reduzir a chance de doenças neurológicas, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes do sistema nervoso. Então vai ser bem legal. Tá? Eu já fiz dessa vez baseado aí em 2 lives. Eu sabia que a gente não ia conseguir explorar tudo em uma só. Tá? Pois é, olha, se a gente deixou de dar algum boa noite aqui, gente, tá? Nos perdoe, mas nós todos somos são sempre muito gratos, queridos, né? Todos sim, que sim. entram e dão É aquele o boa noite nosso grupo, gostoso. né? O nosso grupo e isso tá... Eu adoro quando os pacientes chegam no consultório falando difícil, falando, doutor, minha inflamação crônica subclínica, minhas firmicutes, minhas bacterias. É isso, gente. Nós precisamos ter conhecimento. A gente precisa buscar conhecimento de qualidade. Né? Eu, como médico, eu sei bastante de medicina, sei bastante de neurologia, mas eu estudo o tempo todo, não só medicina. Eu busco conhecimento sociológico, político, antropológico, filosófico, porque é uma forma da gente ir ampliando a função cerebral. A gente vai conseguindo ter uma visão diferente da vida, né? E quando diz respeito ao nosso corpo, é fundamental a gente conhecer os detalhes, saber como é que funciona, não é mesmo?
É isso aí. Gente, então, olha só, agradecer a todos, né? Hoje o Mildinho está aqui com a gente, fez uma pergunta brilhante, depois nós vamos conversar sobre isso. O Caio chegou depois aqui também. O meu amor, então, que venceu os 100 quilômetros da pedalada, né? A estrela da live é a estrela do pedal também, né? Torcer para o nosso amigo Cláudio se recuperar logo para pedalar. Quem sabe a Rose também. É isso aí. A Rose também falou boa noite aí. aqui, ó. Tá por aqui assistindo também. Então é isso, gente. Foi um prazer enorme. Meu amor, dá seu tchau. Tchau, gente. Tenham todos uma excelente semana e a gente se vê por aqui na próxima segunda-feira com mais atividade física para a função cerebral ficar, ó, tinindo ótimo. 100%. Abraço a todos vocês. Tchau. Muito obrigado pelo carinho aí, tá bom?